Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com o nosso canal Vamos Vasco. Infelizmente, a única notícia que eu tenho para trazer para o torcedor é que o Fábio Carille está mantido aí no cargo, mais uma vez aí, continua como treinador do Vasco. Vamos falar muito do que foi o jogo ontem. Com certeza, o maior culpado disso tudo não é o Fábio Carille, sim o Pedrinho. Teve a oportunidade de contratar um outro treinador, porém ele escolheu o Fábio Carille e para piorar, vem mantendo ele no cargo aí no Vasco, né, cara? Vamos falar muito, vamos desabafar muita coisa aqui, um absurdo o que está acontecendo dentro do Vasco. Vamos trazer aqui a situação de jogadores que o Vasco contratou, que essa diretoria contratou, meu amigo. Só 2 reforços contratados são titulares incontestáveis do time do Vasco. É um absurdo, né? Erro atrás de erro. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Agora o YouTube está com uma ferramenta nova. Quando você clica aí no gostei, aí no like, vai aparecer a ferramenta Hypar o vídeo. Se você puder clicar lá para hypar nossos vídeos aqui, vou agradecer demais para o YouTube recomendar para mais vascaínos aí ao redor do mundo e nosso canal continuar crescendo a cada dia. Muito obrigado a galera que está fazendo isso aí. Valeu demais. Pois é, pessoal, ontem, infelizmente, foi um daqueles dias melancólicos em São Januário, onde tudo deu errado, né? Só o resultado que não foi o pior possível, que seria a derrota para o Lanús, né? Esse time horroroso do Lanús. Mas o Vasco mostrou que também é um time horroroso, um time desorganizado, um time sem padrão tático nenhum, um time espaçado dentro de campo. Quando você assiste de novo ou vê os melhores momentos daquela partida ali, você vê que é um bando dentro de campo, cara. É um absurdo. Time totalmente desorganizado, parece que não tem comando técnico há muitos anos, não somente há meses, e sim há anos. Parece que tem anos que esses jogadores não são treinados por um treinador de verdade. Infelizmente, esse é o retrato do Vasco do Fábio Carille, esse é o retrato do Vasco do Pedrinho, um presidente que não tem pulso nenhum para comandar um clube da grandeza do Vasco, faz péssimas escolhas, e para piorar, ele demora demais para tomar a melhor escolha possível, que seria demitir o Fábio Carille. Hoje, após desse fraco desempenho do Vasco, onde o Vasco poderia vencer o Lanús, até mesmo com uma certa tranquilidade, para se garantir na primeira colocação, ele segue mantido no cargo do Vasco, cara. O time não tem padrão tático nenhum, esse time não treina. É um absurdo. Quando você assiste os jogos, você acha que são jogadores desconhecidos. O Vasco contratou todos esses atletas agora. Quando você olha, tem jogador que está no Vasco há 2, 3 anos já. Com certeza isso é treinador, velho. E o Fábio Carille não é um bom treinador. Não adianta, cara, a gente achar que foi campeão com o Corinthians só, mais nada. Não conseguiu fazer nenhum grande trabalho mais na sua carreira. Um absurdo ele ainda ser mantido como técnico do Vasco. Mas, como eu disse, ele não é o mal culpado disso tudo, e sim quem o mantém no comando, que é o Marcelo Santana, que é o Felipe Maestro, que seria o diretor técnico, um diretor acima aí do Fábio Carille, um posto acima do Fábio Carille. Não está fazendo nada dentro do Vasco. E principalmente o Pedrinho, que é quem manda e desmanda dentro do clube, não tem coragem de mandar embora o Fábio Carille, porque com certeza não quer pagar multa, né, cara? Eu acho que tá bem óbvio isso, né? Porque não faz sentido algum você manter um treinador com um fraquíssimo desempenho, a não ser pelo motivo do Vasco não claramente não ter dinheiro para pagar a multa rescisória do treinador. Complicado demais, é um cenário aí bem caótico. O Vasco tem que priorizar agora totalmente o Campeonato Brasileiro. Esse time é lutar para não cair de divisão. Não vem com esse papo de que é time G8, que tá entre os 8 melhores. Isso aí é conversa para boi dormir, para vender ideia, iludir o torcedor. E isso não existe dentro do Vasco. O Vasco é um time fraquíssimo, fraquíssimo. Tem time competindo muito mais do que o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. E que certamente o Vasco vai passar sufoco do início ao fim se nada mudar dentro do clube. Se errar mais uma vez na janela de transferências no meio do ano, a gente vai lutar até a última rodada, até o dia 21 de dezembro, para não cair, para não voltar para a segunda divisão. Pensa o Natal do Vascaíno com o Vasco sendo rebaixado lá no dia 21 de dezembro. Com certeza isso é uma coisa que nenhum vascaíno quer, mas a diretoria do Vasco está caminhando a largos passos para o Vasco passar por isso. Porque está errando demais, cara. Você pega o histórico de contratações, só o Nuno Moreira e Coutinho são jogadores incontestáveis no time titular. Você pega o restante dos jogadores contratados, são jogadores todos meia boca, todos jogadores refugos, cara. Jogadores que não vão mudar o panorama do Vasco dentro de uma partida. O Vasco não tem elenco. Contrata e continua sem elenco. Contratou esse Lloyd Augusto, investiu 9 milhões nesse jogador, sequer foi relacionado ontem e vem com a desculpa que sentiu lesão. Isso aí não é lesão, cara. Todo mundo sabe que o cara não tá rendendo nada em treinamento, em campo não joga nada e por isso que não foi relacionado. Não tem técnica nenhuma para vestir a camisa do Vasco. O Garré é um jogador bem abaixo do que a gente esperava.
tinha uma grande expectativa nesse jogador, ele não joga tanto assim, cara, não é acima do que a gente esperava, é um jogador bem mediano, assim como tínhamos aí o Maxime Domingues. Se fosse para trazer um jogador igual o Maxime Domingues, você não nem investia, cara, você não gastava seu dinheiro em um jogador comum como é o Benjamin Garré, um jogador comum, assim como era o Maxime Domingues, que já até saiu do Vasco. E além disso, outras contratações erradíssimas. Até peguei um post aqui, uma postagem muito interessante do John Vascaíno, onde ele fez uma listagem de todos os jogadores contratados pelo Pedrinho. Só o Coutinho e o Nuno Moreira são reforços aí contratados incontestáveis no elenco titular. Você olha, Alex Teixeira, Souza, Jean Davi, Maxime Domingues, que já saiu do Vasco, Emerson Rodrigues, que não foi o Pedrinho, foi acesso a 7 quartas, mas ele chegou na gestão Pedrinho, já saiu do Vasco. Daniel Fusato, reserva imediato aí do Léo Jardim. Tietê, que ainda não se firmou. Maurício Lemos, está lesionado, vive mais lesionado que em campo. Lucas Freitas, está buscando um lugar ao sol. Lucas Oliveira, um jogador horroroso. O Garré, um jogador bem comum. E o Lloyd Augusto, uma decepção total. Com certeza, de todos esses reforços contratados, somente 2 têm posto de titular incontestável no time do Vasco. Esse é o retrato da gestão Pedrinho. Erra mais do que acerta, erra muito mais do que acerta. O Vasco hoje não tem elenco, não consegue colocar time reserva para competir em qualquer competição. Se jogar com o Operário, com o time reserva, o Vasco vai perder. Se jogar com o Sport, que é o último colocado na Série A, com o time reserva, o Vasco iria perder, porque já tomou um sufoco com o time titular do Sport em São Januário. Precisou daquele gol salvador do Ryan para fechar o caixão ali, porque o Sport estava pressionando. Com certeza, não temos elenco aí para 3 competições. Isso deixa bem claro, deixa bem nítido que o Vasco não tem que priorizar a Sul-Americana, esquece a Sul-Americana, foco total em não ser rebaixado. Cara, ontem o jogo foi tenebroso, peças não funcionando, Jair muito mal, mais uma vez aí uma fraca partida do Piton, Nuno Moreira tá bem cansado, ontem fez, eu acho que seu pior jogo com a camisa do Vasco, tá na hora de dar uma poupada nesse jogador, é um jogador muito importante, qualificado, não pode ser queimado dessa maneira, como o Fábio Carille vem colocando ele para jogar, eu sei que é um jogador importante, mas ele tá vindo de uma grande sequência de jogos, ainda não teve férias, com certeza é um jogador aí que precisa ter um descanso do que os demais, porque ele vem atuando como titular, vem jogando boa parte aí dos jogos e tem que dar uma poupada nele, porque senão ele vai se queimar com o torcedor. E a gente não quer isso, a gente sabe muito bem que é um jogador que tem muita qualidade. Outros jogadores que estão abaixo, cara, João Vitor com certeza, muito abaixo. Ontem o Lucas Freitas foi melhor do que ele no jogo, essa é a minha visão. Também ali, gostei muito do Paulo Henrique, para mim foi disparado o melhor jogador em campo. Paulo Henrique é um baita lateral pelos padrões que temos hoje no futebol brasileiro. Ele sobra, com certeza tem jogos muito acima da média, tem uns que vai um pouco abaixo. Mesmo que ele vai abaixo, ele ainda consegue ter um bom número de roubadas de bola, um bom número de desarmes. É um jogador muito interessante, cara. Se ele fosse mais jovem, era jogador para estar jogando na Europa, facilmente. Com certeza é um jogador muito importante para esse time. Se ele se lesionar, a gente está lascado, porque o Pumita Rodrigues é anos-luz abaixo do Paulo Henrique. O ataque ontem do Vasco teve o Ryan, que tentou, mas não conseguiu muita coisa. Entrou o Watson no segundo tempo, ainda não está 100%. Você nota que ele não tem aquela capacidade que ele tinha no ano passado. É um jogador que ainda está atuando em um nível técnico abaixo. E o Verratti é o centroavante, é o melhor jogador do time ali, junto com o Coutinho, mas não conseguiu fazer nada porque a bola não chegou, né? O Coutinho ontem também estava um pouco abaixo, sendo bem recuado pelo Fábio Carille, tendo que vir buscar a bola no pé de zagueiro, meu amigo. O Coutinho não tem esse físico para fazer isso, ele não é box to box, cara, não é esse tipo de jogador. Com certeza aí, o Fábio Carille cometeu um erro gravíssimo em colocar o Coutinho para fazer esse tipo de serviço dentro de campo. O Coutinho tem que jogar mais solto, mais perto da área para tabelar, para tentar fazer jogadas pelo lado esquerdo, tanto com o Nuno Moreira como com o próprio Lucas Piton. Infelizmente, isso é treino. Não temos um treinador de qualidade, por isso que o Vasco está sofrendo nos jogos e vai sofrer mais ainda, porque vamos ter uma longa sequência de jogos fora de casa. Olha os 5 próximos jogos do Vasco. Cruzeiro fora lá em Uberlândia, o primeiro jogo fora. Na semana que vem, Operário aí pela Copa do Brasil, primeiro jogo fora de casa. Depois joga contra o Palmeiras aqui em Brasília, jogo fora de casa. Palmeiras extremamente favorito, amassar o Vasco. Porto Cabedelo, na Venezuela, o pior time aí do grupo do Vasco na Sul-Americana. Se brincar, o Vasco tropeça contra esse time. Ainda tem vitória fora de casa, onde o Vasco, ao meu modo de ver, também não é favorito. Jogos complicados, jogos aí que se não mudar drasticamente a postura do time e esse treinador, que infelizmente vai continuar, se ele não tiver novas ideias, o Vasco vai perder todos esses jogos aí, se brincar até pro Operário. Deixa nos comentários aí o que você espera desse Vasco aí na sequência da temporada, o que você acha desse momento atual do nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais, é mais um desabafo. Não vou analisar tanta coisa assim, porque eu tô extremamente pé da vida
com essa diretoria do Vasco que erra demais, cara. Os caras estão de sacanagem com o torcedor e se dizem vascaínos, né? É complicado.